Graças a Deus, sejam todos bem-vindos ao meu canal, você que está chegando por aqui, que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aí o seu like, deixe seu comentário, deixa aí o seu pedido de oração. Se você gostar do nosso conteúdo, compartilhe, para que nós possamos alcançar outras pessoas. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a ascensão de Mardoqueu, e a passagem que a gente vai meditar está lá no livro de Esther, capítulo 10, versículo 3, que diz assim: pois o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, e tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade de toda a sua raça. Mardoqueu, ele era um judeu da cidade de Jerusalém, e a qual ele foi levado cativo pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, quando ele invadiu a cidade de Jerusalém no reinado do rei Joaquim. E ali o rei Nabucodonosor levou cativo o rei e os príncipes e levou a alta sociedade daquela cidade. Então dá para a gente perceber, né, que Mardoqueu ele fazia parte aí da alta sociedade de Jerusalém. E agora Mardoqueu ele habitava na cidade de Suzã, que o reinado de Nabucodonosor tinha passado, tinha sido vencido pelo rei Ciro. Então Mardoqueu, sabendo que a rainha Vastes tinha desobedecido a uma voz do rei, a um comando do rei, ela foi destronada. E ela agora perdeu o seu posto de rainha. E o rei foi aconselhado a buscar uma nova rainha ali no reino e ordenou que trouxesse todas as moças virgens e belas ali de todas as províncias. Mardoqueu ele tinha consigo uma jovem que era filha do seu tio, chamado Hadassah, a qual ele criou, já que o tio dele tinha falecido, né? O pai daquela moça, ele criou como uma filha, era sua prima, mas ele criou como uma filha. E ali ele escreveu aquela menina e levou para que ela fosse uma candidata, veja, uma judia, mas ele pediu que ela ocultasse a identidade, a estratégia dele. Porque talvez, se ela se identificasse como uma mulher judia, talvez ela não fosse escolhida. Então, ela adotou o nome de Esther, que era um nome persa, né? Que, se a gente olhar na Bíblia, alguns dos judeus eles tiveram o nome mudado, como Daniel, que passou Sadraque, Misael. Os seus amigos ali, eles tiveram o nome de Sadraque, Mesaque, Abednego, que era Misael, Azarias, Ananias. Eles tiveram o nome modificado e passaram a se chamar por nome babilônico. Então Hadassah, ela passou a se chamar Esther, com um sobrenome ali daquela linguagem local. Então, ninguém poderia identificar ela como uma mulher judia, mas como uma mulher que fazia parte do reino da Pérsia. Essa foi a estratégia de Mardoqueu. E Deus, porque já era um trabalhar de Deus, Deus sabia o que estava por vir. Deus sabia dos inimigos que qual o cercavam, o seu povo ali naquelas terras. E ela foi escolhida como rainha, foi agraciada pelo rei. Deus o deu graça a Esther e ela foi escolhida como a rainha e agora ocupando o lugar de Vaste. E Mardoqueu agora tinha acesso ao palácio. E como agora ele tinha acesso ao palácio por seu pai, né, para aquelas pessoas, ele era o pai dela. Ele não sabia que ele era simplesmente um primo, mas para aquelas pessoas, se a gente entrar no enredo da história, a gente vai ver que ele era o pai. Ele quem criou ela. Então,
ele ouvindo ali, ele descobriu uma trama entre os eunucos do rei, a qual eles estavam tramando e forjando a morte do rei, porque ficaram chateados de que a rainha tinha perdido, né, o seu trono, e eles tentaram ali matar, assassinar o rei. Mardoqueu, ouvindo isso, descobrindo, passou a Esté, Esté passou o rei, e aqueles dois moços foram enforcados. E o rei a vida do rei foi poupada, graças ali à coragem de Mardoqueu. Mas veja bem que ele fez o rei, num primeiro momento, ele não foi ali reconhecido o feito dele. Mas foi escrito no livro das memórias dos feitos ali do reino, foi escrito ali o que Mardoqueu tinha feito. E veja que naquele meio tempo o rei Assuero levantou um homem chamado Amã para ser ali o comandante, o cabeça ali, né, o segundo do rei, e deu autoridade àquele homem. E Amã, ele era um cara vaidoso, orgulhoso, soberbo, e onde ele passava ele queria ser reverenciado, queria ser ali tratado como tal. Mas Mardoqueu, servo do Senhor, não reverenciava ele, porque Mardoqueu só adorava a Deus e só se prostrava diante de Deus. Ele não se prostrava diante de homem algum, porque ele temia mais a Deus do que o homem. E essa é a fé cristã. Então, aquele homem, eles, sabendo disso, que tinha aquele judeu que não se prostrava diante dele, furioso, arquitetou um plano. Parecia plano perfeito, só que era um plano maligno. E ele não sabia que aquele plano ele estava forjando contra o povo de Deus. Talvez na visão dele, porque aquele povo estava no cativeiro, talvez na visão dele Deus tinha esquecido aquele povo. Só que Deus não esqueceu, Deus continuava com aquele povo. Deus continuava sendo o povo de Israel, ainda que eles estivessem em cativeiro, ainda que eles estivessem em terra estranha. Ele continuava sendo o Deus daquele povo, e aquele povo continuava servindo a Deus, mesmo no reino da Pérsia, mesmo no reino da Babilônia, eles continuaram servindo ao Senhor. E ele foi diante do rei e armou ali o plano. E acusou os judeus de não obedecer às leis do rei. Ele acusou os judeus de serem povo rebelde, desobediente e que não acatava as leis locais. Então, ele disse ao rei que aquele povo não servia para ele, porque era um povo que não acatava as suas leis e não obedecia às suas leis. E ali, convencendo o rei, manipulou a opinião do rei, e o rei deu a ele o anel, deu a ele a autoridade para que se criasse a lei, para que aquele povo fosse morto, para que aquele povo fosse assassinado, porque na visão ali que a mão passou para o rei, aquele povo era um povo rebelde, era um povo que não estava disposto a obedecer às leis persas, impostas ali pelo rei Assuero, que era uma mentira. Então veja que os nossos adversários, às vezes procura meio de nos atingir, ou até mesmo você que está assistindo esse vídeo, procura, quando não consegue, não acha nada no teu caráter, ele procura meios de tentar sujar a sua imagem perante as outras pessoas, criando mentira, calúnias e acusando. Mas se você é uma pessoa fiel a Deus, não tema as acusações, não tema as afrontas,
porque Deus está contigo e Ele vai te guardar e Ele vai te livrar dessa peleja, dessa luta, dessa batalha. O Senhor será contigo. E como o Senhor diz, né, ao rei Josafá, que essa peleja não é tua, mas essa peleja, ela é do Senhor. E a lei foi criada. Sentença de morte para todo o povo judeu, inclusive Mardoqueu e Esté, que estava no palácio. Porém, Deus tinha um trunfo. Eles não sabiam que Esté era judia. Amã não sabia. Para Amã, Esté era uma mulher da Pérsia. E sabendo a notícia, Mardoqueu, ele poderia, se ele fosse um covarde, fugir. Ele poderia desaparecer, tentar escapar. Mas ele, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu a sua cabeça com cinza. Sinal de humilhação a Deus. Diante da afronta, diante da ameaça, ele não fugiu, mas ele resolveu buscar a Deus, buscar o socorro de Deus. Ele resolveu se humilhar. Talvez para as pessoas estivessem passando e vendo Mardoqueu naquela praça, o que você diria de repente se passar e ver uma pessoa numa praça com roupa rasgada, cinza pela sua cabeça, dizer aquele homem enlouqueceu. Aquele homem não está consciente. Mas enquanto ali os olhares daquelas pessoas julgavam a atitude de Mardoqueu, ele estava usando a sua fé. Ele estava ali agindo a sua fé. Veja que tem situações que não é para você fugir. Tem situações que é para você usar a sua fé. Para você usar a sua fé. Se humilhar perante o teu Deus, se derramar diante da sua presença e confiar de que dele virá o livramento. E a notícia chegou no palácio. Mardoqueu está nas praças, gritando, vestido de pano de saco, todo sujo de cinza. A notícia chegou até a rainha. A rainha enviou o mensageiro para saber o que estava acontecendo. E de repente ali ele contou tudo o que aconteceu. E ele disse a Esté, não ache tu que porque você está no palácio que você vai escapar. Ou seja, ele está dizendo, lembre que você também é uma judia. Lembre que você também é sangue do nosso sangue. Lembre que você também é uma de nós. E ele diz, quem sabe se não foi por causa disso que Deus colocou aí no palácio. Para que você intercedesse pelo povo. Imediatamente Esté disse, deu uma ordem. Diga ao povo que não coma e nem beba nada durante 3 dias, nem de dia nem de noite. Que eu e as minhas servas também jejuaremos, estaremos jejuando. Ou seja, diga ao povo que agora a guerra antes da espada é espiritual. Tem coisa, mano, que é espiritual. Tem coisas que você não tem que resolver na força do braço. Tem coisas que é para Deus. Tem situações que sobrevêm sobre a sua vida que você tem que buscar a Deus. Tem que buscar o socorro do Senhor. E é por isso que às vezes tem pessoas que, diante de alguma circunstância, fogem, outros se desesperam, alguns adoecem. Por quê? Porque falta conhecimento da palavra de Deus e falta confiança em Deus para saber como agir diante da circunstância. Então, diante das dificuldades, diante das situações que não está a teu alcance, você tem que crer e entregar na mão de Deus e acreditar que Deus ele vai agir a teu favor e que o céu vai trabalhar a teu favor.
Então essa foi a confiança de Mardoqueu. Entregou na mão de Deus. E eles foram para o jejum. Mardoqueu já estava no jejum, já estava na humilhação. Então a guerra ali era espiritual, a batalha era espiritual. E ali, ninguém tinha autoridade de entrar na presença do rei sem ser anunciado. Mas ela disse, eu vou entrar. Eu vou falar ao rei o que está acontecendo. Eu vou buscar ali, diante do rei, um socorro. E se eu perecer, pereci. Ou seja, se eu morrer, morri. Mas eu vou tentar. Eu vou arriscar. E ali, ela, depois de 3 dias de jejum, ela foi na presença do rei. E o rei, ali, levantou seu cetro e permitiu a entrada de Esther. E ali Esther convidou o rei, convidou Amon para um jantar. Amon estava feliz, estava cheio de si. É tipo o ser humano que faz mal aos outros. O ser humano que trama o mal contra a vida dos outros acha que nunca vai pagar por aquilo. Acha que está coberto, está protegido. Acha que nunca vai acontecer com ele nada. Mas não entende ele que Deus é um justo juiz. E a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semeia, ele colherá. Então, aqueles que tramam o mal contra os outros, o mal sobrevém sobre a sua própria cabeça. E ali naquele jantar, Esther, ela anunciou ao rei o inimigo e contou tudo que Amã estava fazendo. Veja que Amã, ele estava com tanto ódio de Mardoqueu, que ele chegou a construir uma forca, porque ele queria matar Mardoqueu com suas próprias mãos. Ele queria enforcar Mardoqueu, acabar com Mardoqueu, simplesmente porque Mardoqueu não baixava a cabeça para ele, simplesmente porque Mardoqueu não reverenciava ele. E ele queria ser ali reverenciado, Mardoqueu. Mas o rei Assuero, sabendo que foi enganado por aquele que era o seu braço direito, sabendo que foi manipulado para tirar a vida de pessoas inocentes, para tirar a vida de pessoas que não tinham culpa. E quando ele soube que foi vítima de engano, ele ordenou que Amã fosse enforcado, ou seja, aquilo que ele projetou para a vida de Mardoqueu, ele mesmo experimentou na vida dele. Ele armou, construiu uma forca para enforcar Mardoqueu, mas a forca, não sabia ele, que aquela forca que ele estava construindo para Mardoqueu ia servir para ele. Então, às vezes, as pessoas tramam contra a vida dos outros e acham que não vai responder por isso. Um dia, a justiça de Deus, ela irá acontecer. E naquele momento, a justiça de Deus estava bradando pelo seu povo. Porque Deus é justo. E o que estava acontecendo ali sobre Mardoqueu, sobre Esther e sobre o povo dos Deus era uma injustiça. Ele estava sendo acusado de algo que ele não fazia. Era simplesmente o ego de um homem. Queriam assassinar milhares de pessoas por causa do ego. Simplesmente por causa do ego. Veja o quanto o orgulho, veja o quanto uma pessoa orgulhosa, uma pessoa de ego inchado, veja o quanto essa pessoa se torna uma pessoa perigosa. E é por isso que a Bíblia diz que Deus, ele rejeita os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E ali,
O rei não podia desfazer a lei que ele fez. Porque uma vez uma lei sendo escrita, nem o rei pode desmanchar. Mas o que é que ele fez? Ele criou outra lei e dando o direito dos judeus se defender. E Deus foi com o seu povo. E o seu povo ali se defenderam e derrotou os seus inimigos. E mais do que o interessante é que no meio desse processo, e antes de Naamã ele ser morto, Deus colocou uma insônia no coração do rei. E ele não conseguia dormir. E ali ele pediu que trouxesse para ele o livro das feitos, e ali mostrava que Mardoqueu tinha sido o homem que tinha livrado o rei de ser envenenado. Agora, estava chegando a recompensa, uma das recompensas pelo bem que Mardoqueu ele fez. Todo bem que você faz, um dia voltará para você. Todo bem que você fizer por a vida de alguém, um dia Deus vai retribuir esse bem na sua vida. Um dia Deus vai retribuir o bem que você fez. É por isso que faça o bem. Não projete mal contra ninguém. Não deseje o mal de ninguém. Procure fazer o bem. Se você vê que alguém está maldando contra você, está projetando mal, se afaste dessa pessoa. Mas não deseje o mal a ninguém. Não projete mal contra ninguém, mas faça o bem, porque o bem virá de Deus para a sua vida. E ali Mardoqueu foi honrado pelo rei, Amã achando que... O rei perguntou, Amã, o que é que eu faço com alguém que eu me agradei? Aí ele achou que era ele. Sou eu sou o segundo do rei. Aí disse para o rei, rei, pega tua roupa real, veste ele, pega teu cavalo real, veste ele e passeia com ele por a praça, dizendo é assim que o rei ele faz por aquele que ele se agrada. E veja que antes disso, Mardoqueu ele estava onde? Na praça se humilhando, vestido de pano de saco, jejuando, se humilhando a Deus. Só que agora Mardoqueu ele estava na praça, com a roupa real, montado no cavalo do rei e sendo guiado por Amã, seu inimigo. E Amã sendo obrigado a dizer que é assim que o rei faz com aquele que ele se agrada. Já começou ali a honra e a exaltação de Mardoqueu pela sua fidelidade para com Deus, por a sua confiança em Deus no momento difícil da vida dele, ele confiou. E aí, o povo se defendeu, o povo derrotou seus inimigos, e agora, Mardoqueu, ele foi levantado como o segundo do rei. Agora, Mardoqueu era o segundo homem mais poderoso da Pérsia. Deus colocou ele dentro do palácio. Deus colocou ele no lugar de exaltação. Deus colocou ele no lugar de honra. Por quê? Porque ele se humilhou diante da mão de Deus. E eu quero crer e profetizar na sua vida. Você que tem, Deus está falando com pessoas. Se esse vídeo chegou até você é porque Deus está falando contigo. Você que tem sido humilhado, você que tem sido humilhada, mas você tem perseverado na presença de Deus, tem buscado o Senhor. Deus está dizendo que Ele está tirando da humilhação e Ele está trazendo honra para a sua vida. Ele está tirando você desse opróbrio, Ele está tirando você dessa vergonha, dessa humilhação, e Ele está honrando você. Ele está te colocando no lugar de honra. Você crê e guarda essa palavra, porque você vai viver essa palavra. Você vai viver dessa palavra. Deus está tirando de um tempo de humilhação, de um tempo de vergonha, e Deus está trazendo sobre a tua vida um tempo de honra. Deus está trazendo sobre a tua vida um tempo de honra. Um tempo de honra
de Deus está chegando sobre você. Você crê? Toma posse dessa palavra. Guarda no teu coração, porque você vai viver um tempo de exaltação e você vai viver um tempo de honra por causa da tua fidelidade para com o seu Deus. Que Deus em Cristo os abençoe. Escreva aí nos comentários, sou eu. Escreva aí nos comentários, essa pessoa sou eu. E você vai viver um tempo de honra.